boa tarde. Para retomar as atividades desse simpósio, eu gostaria de dar início ao próximo painel. O tema desse painel é Sexualidades Online, Prevenção e Encaminhamento em casos de compartilhamento não consentido de imagens íntimas, de nudes, entre adolescentes, que eu tenho a honra de moderar. Bom, eu sou Tatiana Gereissati, do CETIC BR, que é um departamento do NIC BR responsável pela produção de dados sobre o uso da internet por crianças e adolescentes no Brasil, inclusive dados relativos ao uso de crianças e adolescentes. Então, eu gostaria de convidar agora os nossos palestrantes e nossas palestrantes convidadas. Convido ao palco, então, Alexandre Coimbra Baral, psicólogo e terapeuta familiar, psicólogo do programa Encontro com Fátima Bernardes, da Rede Globo. Juliana Cunha, psicóloga e diretora de projetos especiais na Cifernet Brasil. E Kelly Angelini, que é gerente da assessoria jurídica do NIC BR. Muito obrigada. Sim. Bom, obrigada. Eu vou começar, então, com um breve relato, um breve contexto sobre o cenário atual que a gente vai abordar aqui nesse painel de hoje. E eu começo contando um dado que acabou de ser lançado, da pesquisa Kids Online 2018, está sendo lançada hoje, sendo publicada no site do CETIC, em que 86% de crianças e adolescentes são usuárias de internet na faixa de 9 a 17 anos. 86%, que é um número bastante superior à média nacional. Isso significa que é um grupo bastante grande de usuária de internet nessa faixa etária. É um valor expressivo e que usa com bastante frequência, e, sobretudo, a partir do celular, que é o dispositivo preferido. É bastante superior agora ao computador. Essa também é uma tendência que está sendo apontada pela Kids Online, que acaba de ser lançada. Bom, outros dados estão disponíveis no site do CETIC, já podem ser acessados. E eu queria também comentar que o CETIC ele conduz um estudo qualitativo com crianças e adolescentes. E a gente aborda nesse estudo qualitativo uma série de perguntas, e nesse estudo nós notamos que o compartilhamento não consentido de nudes, nessa faixa etária, ele é bastante comum, ele é bastante frequente, ele faz parte, né, do cotidiano, do dia a dia dessas crianças e adolescentes, em diferentes faixas etárias, em diferentes classes e níveis de escolaridade. Esse é um tema presente na vida dessas crianças e adolescentes. Por isso, eu parabenizo muito a iniciativa de trazer esse tema para que a gente fale a respeito disso. É fundamental que a gente fale sobre isso. E a gente nota também que esse tipo de ocorrência normalmente acontece com meninas, né? Normalmente são nudes de meninas que são vazadas por meninos, né? E a responsabilização normalmente incide sobre meninas, né? Enfim, então acho que também isso é uma problemática bastante interessante para a gente falar a respeito disso. Esse tipo de vazamento, esse tipo de compartilhamento sem consentimento, ele representa uma quebra de confiança, enfim, né? Então vamos falar a respeito disso, por que isso ocorre e o que fazer nesse tipo de situação. E nesse sentido, a gente sempre costuma perguntar para as crianças e adolescentes, numa situação hipotética, a quem você recorreria se isso acontecesse com você? Enfim, né, o que você faria numa situação dessas? Onde você buscaria ajuda? Existe uma grande sensação de dúvida, de incerteza, de medo, de constrangimento, enfim. Existe um certo receio de recorrer aos pais pela questão da punição, até por parte da escola, julgamento de pares, enfim, né? Normalmente, a menina que tem sua imagem íntima vazada já passa pelo constrangimento de ter sua intimidade exposta, sem seu consentimento, numa quebra de confiança, e ainda tem esse receio de ser julgada e ser responsabilizada por isso. Então, vamos falar a respeito disso. Então, nesse sentido, eu queria convidar a Juliana, da Cifernet Brasil, a falar um pouquinho sobre isso. Quais são os encaminhamentos possíveis nesse tipo de situação? A quem recorrer? Como lidar com isso? Queria que você contasse um pouco da trajetória do trabalho da Cifernet, super importante. Eu sei que o seu trabalho tem um foco importante também entre crianças, mulheres e jovens. Então, nesse sentido, eu gostaria muito de ouvir a experiência que vocês têm. Obrigada, Ju. Obrigada, Tatiana. E quero agradecer a estar aqui mais uma vez, mais um ano, mais uma edição, que só cresce, e eu fico muito feliz. A Cifernet fica muito feliz, né, de correalizar isso. E, enfim, para mim é uma honra também estar aqui do lado de vocês, do Alexandre, da Kelly.
E para falar de um tema que é um tema muito presente no trabalho da SaferNet, cada vez mais, e é curioso, assim, porque eu quero um pouco contar hoje dessa história, né, da onde a gente começou, porque quando a gente começou, né, a questão dos nudes não era o que é hoje, não tem a proporção nem a dimensão que tem hoje, e eu quero contar um pouquinho dessa história, assim. Mas, muito rapidamente, então, para quem não conhece a SaferNet, a gente já tem 14 anos, já cresceu um pouquinho aí de tempo. A gente começou ainda com o Orkut, né? Então, a internet hoje tem outras questões, outros desafios. E a gente tem atuado para promover direitos humanos frente a desafios cada vez maiores, né? E nós somos uma organização que opera, que coordena uma Central Nacional de Denúncias, em cooperação com as autoridades, né? Ministério Público Federal, Polícia Federal. E nós recebemos denúncias de crimes e violações contra direitos humanos, crimes como violência sexual contra crianças e adolescentes, conteúdo de pornografia infantil, mas crimes também que a gente nomeia de discurso de ódio, que são aqueles crimes que ferem a dignidade, né? Especialmente pensando aí em crimes de racismo, LGBTfobia, neonazismo, xenofobia e também misoginia, violência contra a mulher. Bom, esses são números que também vocês podem encontrar na página da SaferNet. Já são mais de 4 milhões de denúncias ao longo desses anos todos de atuação. E aí vocês conseguem ver, tem um mapa lá, é só clicar no botão indicadores, e vocês conseguem visualizar esses dados também. E eu, na SaferNet, coordeno um serviço que é um canal de ajuda. Ele é voltado especificamente para o apoio das vítimas, das pessoas que sofrem com esses crimes, que sofrem com violência na internet. E ele é todo oferecido através da internet. Então, a gente tem uma equipe que é treinada, é uma equipe formada exatamente, né? Tem psicólogos, pessoas da área de saúde, para oferecer orientação apropriada e, claro, fazer esses encaminhamentos também para esses casos que atingem, claro, vamos pensar nos grupos que são mais vulneráveis, crianças, adolescentes, mulheres, pessoas LGBT e pessoas negras também, né? São os mais atingidos a essa violência, né? Que fere aí a dignidade e os direitos fundamentais. E a gente tem um número aí que vocês conseguem ver, e é muito interessante porque a gente consegue orientar pessoas muito distantes, de regiões longínquas do país, enfim, porque é a distância, e a gente consegue, muitas vezes, oferecer um serviço que, para essa população, pode ser difícil até acessar outros serviços públicos. E é um serviço anônimo, é um serviço gratuito, então, é interessante porque tem sido uma fonte de aprendizado muito grande para a gente, até para desmistificar algumas percepções que a gente ainda tem de risco, especialmente envolvendo crianças e adolescentes. Ouvir o que eles têm a dizer é super importante. Então, às vezes, a gente discute muito os riscos e as oportunidades vividas por crianças e adolescentes, mas a gente precisa sempre ouvi-los, né? Porque a gente, muitas vezes, tem uma visão adultocêntrica, né? Do que a gente considera que seja um risco e do que eles, de fato, percebem ou vivenciam como um risco. E aí são alguns números do ano passado. E, claro, exposição de imagens íntimas está sempre em primeiro lugar, disputa um pouco com cyberbullying, mas vocês veem que é uma proporção muito maior. Então, esse é um tema muito presente na vida de adolescentes e jovens, e eu vou falar mais disso, desses dados. Tem um outro dado, que é especificamente só sobre nudes, que mostra um pouco o que aconteceu ao longo dos anos, né? E o que a gente vê é que, a partir de 2012, esses números foram dobrando. Por quê? Porque houve aí o que a gente chama de massificação do mobile, dos telefones celulares. A partir desse ano, a gente, de fato, teve um uso muito intenso, especialmente dos aplicativos, dos smartphones,
trocas de imagens, de vídeos, de fotos, enfim. Então, isso certamente é um componente também que contribuiu para que esses números dessem um grande boom. Assim. Você tinha casos antes, mas eram casos que ficavam restritos à web, não tinha essa troca, esse compartilhamento em escala tão grande como é hoje com os smartphones e os aplicativos. Né? E um outro dado que a Tati, inclusive, comentou é esse perfil relacionado a gênero. Quando a gente olha os dados, eu, inclusive, segmentei por 2 tipos, porque a gente tem visto que tem aumentado o número de casos envolvendo sextorção, que é quando você não compartilha a imagem, você ameaça compartilhar e chantageia essa pessoa para não compartilhar a imagem dela íntima. Nos casos de sextorção, a gente percebe que homens e mulheres são alvo. Mas é curioso, os homens são alvos de uma sextorção bem específica, que são aqueles casos que se assemelham aos golpes. É uma pessoa que se engaja numa relação, obtém essa imagem, faz um print, às vezes, da tela e passa a exigir dinheiro para não enviar essa imagem, não publicar essa imagem. Mas, quando a gente vai para os casos de compartilhamento, mesmo que é o ato de alguém que já compartilhou, a maioria é mulheres. Por quê? Claro que ambos aí produzem esse tipo de imagem. Sextorção, ambos estão se envolvendo, se engajando nessas interações sexuais na internet. Mas, no ato de compartilhamento, isso afeta muito mais as mulheres, porque tem uma repercussão na vida dela, e a gente percebe que as mulheres, de alguma forma, enfrentam aí muito mais preconceito, muito mais intimidação, quando tem suas imagens e sua nudez exposta. Então, a gente ainda tem, de fato, uma raiz cultural que que contribui para que as mulheres sejam alvo e tenham sejam um grupo mais vulnerável no caso do compartilhamento não consensual. Então, as implicações de um compartilhamento não consensual na vida de uma mulher é diferente do que na vida de um homem, assim, né? Os danos são diferentes. E a gente precisa olhar com atenção para isso, porque esse aspecto de gênero é importante, inclusive, para a gente endereçar melhores respostas, né? De como é que a gente educa e muda essa realidade, né? Esse padrão aí, cultural. E aí, eu trouxe alguns prints que mostram que esse é um tema que tem ganhado visibilidade. A opinião pública está atenta. Teve casos envolvendo suicídio. Isso gera muito apelo, muita comoção. As pessoas passaram a entender que essa é uma violência séria, que tem consequências graves. Isso é importante, mas a gente também precisa entender que isso não é suficiente para repensar mesmo as estratégias de educação nessa área, né? Porque muitas vezes é isso, está mais associado a essa coisa do pânico e enfim, da proporção e da comoção que vira quando um caso de suicídio vem à tona, envolvendo compartilhamento não consensual. Mas isso produziu avanços na legislação, certamente. Isso convenceu legisladores de que era preciso, sim, avançar. E a própria Kelly vai trazer mais sobre isso, mas eu só queria fazer esse comentário de que ano passado a gente teve uma lei que foi aprovada e que realmente tipifica esse tipo de caso. Antes havia, assim, leis que poderiam ser aplicadas, a própria Maria da Penha, mas, por alguma razão, também nem sempre era aplicada, enfim, tinha uma dificuldade, aí, uma certa lacuna e um entendimento não muito claro sobre o que se deveria ou não aplicar esses casos, e agora a gente tem uma lei que garante isso, como ela pode ser aplicada. Se ela vai ser aplicada e os resultados disso é outra pergunta, né? Mas já é algum avanço nesse sentido. E o próprio Marco Civil da Internet, que tem um artigo que trata especificamente da exceção para esses casos, né, envolvendo remoção de conteúdo, para casos envolvendo especificamente o que se chama de pornografia de vingança. Então, já havia ali um marco legal que é importante e que reconhece, sim, que esse é um problema que a gente precisa responder, né, com celeridade. E os avanços tecnológicos, esses são dos últimos anos, especialmente do último ano. Esses são muito importantes. Então, você hoje tem tecnologias
que já oferecem medidas exatamente para detectar automaticamente esse tipo de conteúdo, impedir o upload dele. Então, se você tem um conteúdo compartilhado sem autorização, e isso é denunciado, rapidamente a plataforma detecta e impede o que a gente chama de revitimização, que é quando esse conteúdo é compartilhado novamente e se perde novamente o controle. Então, você já tem o PhotoDNA, que é usado para isso, que é uma tecnologia para combate à pornografia infantil, que tem sido usado para compartilhamento não consensual, e uma série de tecnologias que certamente vão avançar mais ainda para evitar e prevenir que esse tipo de conteúdo seja publicado na internet. E aí eu trouxe só um print para vocês entenderem um pouco mais, né? Se vocês quiserem, darem um Google no Facebook, não, sem meu consentimento não, ou não sem meu consentimento, e vocês vão ver lá uma série de tecnologias que eles adotam exatamente para evitar o compartilhamento não consensual, que tem sido um avanço importante também. E os desafios, assim, porque esse é um ponto de como é que a gente responde a esses desafios, né? Quais são as melhores respostas? Então, a gente sabe que tem uma dimensão comportamental, que é a mais difícil de você mudar, que é o modo como as pessoas se relacionam, e se relacionam na internet, e o modo como os gêneros aí também se interagem nesse ambiente, e a gente sabe que tem raízes profundas, então, muitas vezes, é difícil a gente mudar isso, mas a gente precisa olhar para isso e falar mais sobre isso. A escola tem um papel importante de educar para relações de gênero que tenham mais ética, mais respeito. Isso é importante de ser endereçado. Além disso, essa questão da responsabilidade, porque, geralmente, o caso não de alguma forma, tratado no âmbito da prevenção, e aí, quando ele ocorre, ele vai direto para a polícia. Assim. Então, você sai de um ponto que é onde não há nada, para um outro ponto, que é o âmbito legal, jurídico e penal. E a gente sabe que tem um caminho aí entre uma coisa e outra que não está sendo trilhado. Então, isso que é importante também. Não dá para a gente também só falar de responsabilidade, de judicialização, sem a gente fazer um trabalho anterior, que é esse trabalho de prevenção, que é isso, né? Educar as pessoas para como conviver nesse ambiente, especialmente tendo esse olhar mais sensível, né, para quem é mais vulnerável a esse tipo de violência. E redes de proteção, isso é super importante, porque, de um modo geral, adolescentes e jovens buscam seus pares para obter ajuda. Eles primeiro recorrem a um amigo, a alguém próximo da tua idade, e não a um adulto, geralmente, nem um pai, nem um educador, enfim. Às vezes são os últimos até a saber. Então, a gente precisa fortalecer formas de que essa rede possa ajudar essa pessoa de fato. E aí a gente sabe que são ações que envolvem isso, né? Como é que grupos na escola, como é que equipes de referência, a gente foi até recentemente num evento, o Equipes de Ajuda, que fala um pouco disso, de como é que o teu amigo pode ser uma referência para te ajudar e te apoiar, porque essa é a primeira pessoa que ele vai contar, que ela vai contar. Então, é importante também ter esse olhar, né? E, claro, essa questão da culpabilização, isso é muito sério, é isso que faz, muitas vezes, as pessoas entrarem em sofrimentos por ano, inclusive. Então, a gente precisa olhar para isso e entender que responsabilizar aquela pessoa que foi alvo dessa violência só agrava mais ainda o sofrimento dela. E a questão do espectador também. Quem participa disso de alguma forma? A gente ainda fala muito pouco. As pessoas podem participar passivamente, quando elas recebem esse tipo de conteúdo e não fazem nada. Elas podem participar ativamente, quando elas recebem e passam adiante esse tipo de conteúdo. Então, eu acho que também tem um papel importante aí dessas pessoas que estão, de alguma forma, como bystanders, né, como espectadores, mas que também podem ter um papel, intervir, apoiar, denunciar, enfim, passos que essas pessoas também podem dar, e a gente também precisa falar com elas. E aí, muito rapidamente, eu vou trazer só um videozinho. Ok, então rolou uma parada. De uma das campanhas. Você mandou uma foto sua sem roupas. Algo que você achou que não seria compartilhado. E numa sociedade, os gatos usam roupas, né? Enfim, pareceu uma boa ideia na hora. Mas agora tá dando tudo errado. Muito errado. Talvez você tenha enviado a foto para alguém que você amava, mas essa pessoa não se mostrou tão confiável. Ou disseram que te ajudariam a virar uma celebridade, mas só queriam usar você.
Ou vai que você conheceu alguém online que realmente parecia te entender, mas ficou esquisito e a pessoa não era quem você achava que ela era. Agora, essa pessoa que tá com a sua foto tá exigindo mais e ameaçando contar pra todo mundo. Isso é sextortion. Pois é, essa parada existe. Quem te ameaça usa do seu medo e vergonha pra que você fique calado. Mas é essa pessoa que deveria ter vergonha. O que ela tá fazendo é errado. E nunca é tarde demais pra pedir ajuda. Nem cedo demais pra dizer aos seus amigos que você vai estar aqui pro que der e vier. Na verdade, você pode parar com o sextortion antes que ele comece, falando com outras pessoas sobre isso, agora mesmo. Com apoio, você pode fazer o que quiser. E aí voltar a fazer o que os gatos fazem de melhor. Então diga pros seus amigos hoje mesmo que eles podem contar com você pro que der e vier. Então, é uma campanha que incentiva exatamente como o par, como o amigo, como essa pessoa que tem a mesma idade de quem está vivendo, ela pode ajudar. Então, é super importante a gente dizer, e parece uma coisa boba, mas, de fato, muita gente não conta por muito medo, muita vergonha. Essa é uma grande barreira para essas pessoas obterem ajuda. Então, para quem quiser depois dar uma olhada nos materiais. E aí, a gente fez alguns stories também, enfim, está lá nos destaques. Só para finalizar, porque meu tempo já acabou, eu trago também um outro exemplo, que é para falar com os espectadores, aquelas pessoas que, de alguma forma, estão lá em grupos, participando, compartilhando esse tipo de conteúdo. E eram posters que eram colocados, né, naquela área de lançamento das salas de cinema. E são posters que evocam exatamente esse universo de conteúdo que a gente vê circular muito, né, de pornografia não consensual. São aquelas imagens que a pessoa não consentiu que fosse publicada e acabam parando, muitas vezes, nesses sites, né? E aí, são posters que falam um pouco desse universo, assim, né, de como pode ser, de fato, ter uma imagem sua exibida numa grande tela de cinema, porque é um pouco essa experiência que as pessoas que sofrem com esse tipo de violência vivem, né? E, bom, está lá também na página da SaferNet, se quiser dar uma olhada. Nossos materiais também estão disponíveis online. O canal de ajuda da SaferNet, para quem quiser algum tipo de orientação ou informação. E quem também tiver acesso a algum conteúdo que viole direitos humanos, denunciar nesse endereço. Muito obrigada. Obrigada, Juliana, pelo trabalho fundamental que vocês têm feito na SaferNet nesse âmbito. Então, agora eu queria passar a palavra, sem muitas delongas, ao Alexandre, para que ele fale um pouquinho sobre o papel da família. Vazou uma foto, o que fazer? Qual é o papel da família nesse contexto? Obrigado, Tatiana, obrigado, minhas colegas de mesa, Kelly e Juliana. Boa tarde, minha gente, obrigado pela presença de todo mundo. Eu sou terapeuta de família há 24 anos, e essa é uma especialidade em que a gente gosta de conversar com a família toda, porque a gente imagina que alguns problemas, eles atingem todo o tecido familiar. O cyberbullying é um deles, né? Além disso, aqui em São Paulo, eu coordeno, há 2 anos e meio, um grupo terapêutico de homens gratuito, depois eu posso deixar o dado para vocês, funciona quinzenalmente. É um grupo terapêutico em que a gente fala de todos os aspectos da masculinidade, desconstrução dos machismos, evitação de masculinidade tóxica, educação de gênero. E todas as vezes em que vai um adolescente para esse grupo, ele vai falar de cyberbullying. É muito impressionante. Esse é o tema que conecta o adolescente a um pedido de ajuda. É o tema mais importante dos adolescentes hoje. Então, eu quero colocar a minha fala aqui direcionada para... Eu sei que a maioria de vocês são educadores, né, e que têm contato com as famílias, e as famílias vão buscar em vocês o apoio, né, vão buscar a informação. Então, eu quero dar algum tipo de referência do que a gente pode construir de diálogo com essas famílias sobre esse assunto, né, partindo daquela cena originária que vazou o nude, a família ficou sabendo, está todo mundo desesperado e corre na escola e busca o orientador, o professor, alguém de referência para querer conversar sobre isso, porque, inclusive, está querendo corresponsabilizar a escola por essa situação. Então, a primeira coisa, minha gente, é identificar que todas aquelas pessoas são vítimas dessa situação.
todos os familiares envolvidos se sentem expostos junto com aquele nude e não sabem o que fazer. Então, isso quebra com uma lógica ainda da maioria das famílias brasileiras, que é uma autoridade mediada pelo autoritarismo. Na hora em que a gente não sabe como agir diante de uma situação, a família entra em colapso, porque a base da educação autoritária é: eu sei, eu tenho a verdade e cabe a você me obedecer e ter disciplina na obediência. Na hora em que o pai e a mãe não têm a noção do que fazer, eles caem num vazio. Então, eles ficam numa sensação de muita impotência, pedindo ajuda, às vezes com muita raiva, projetando uma raiva sobre a escola, sobre o educador, sobre o garoto ou a garota que divulgaram o nude, né? Mas, nessa hora, a coisa mais importante é acolher a vergonha, né? A vergonha é o sentimento mais universal que vai acometer todo mundo desse sistema familiar. A rigor, quando a gente tem violências entre seres humanos, nós temos 3 emoções primárias que regem a vítima dessa violência: humilhação, vergonha e medo. Quando uma pessoa estiver se sentindo humilhada, amedrontada e envergonhada, ela está vivendo uma situação de violência. Então, todo mundo da família, se estiver se sentindo envergonhado, está todo mundo nessa condição de vítima da violência. E precisamos pensar que a família do garoto ou da garota que espalhou o vídeo também está se sentindo envergonhada. Também está se sentindo fracassado como adulto, mediador da relação desse garoto com a cultura, desse garoto com o corpo do outro, né? Estão se sentindo fracassados. Então, essas 2 famílias merecem esse apoio. A outra coisa é o garoto. Vou passar a falar no masculino, porque a grande maioria das vezes são os meninos que soltam esses vídeos, né? O garoto que solta o vídeo, é importantíssimo que os contextos em volta dele não transformem esse cara num criminoso perpétuo. E isso é muito comum. É muito comum, inclusive, que a escola faça isso. Como uma resposta, como a raiva que a família entrega para a escola, a família passa, tipo um mecanismo assim, de passa-anel, a raiva vai sendo passada para frente. E sem que a gente se aperceba, a gente está projetando essa raiva naquele garoto e vai sendo construído para ele um lugar muito objeto para um adolescente. Com isso, eu não estou desresponsabilizando esse garoto sobre o que ele fez, só estou dizendo que ele, além de ter sido o autor desse ato violento de vazamento de um vídeo íntimo, ele pode ser autor de outras coisas na vida, né? Então, é um processo que pode fazer desse lugar mais miserável da experiência humana ali um lugar de questionamento e de diálogo profundo sobre a relação desse masculino, desse garoto, com o feminino da garota que teve a sua imagem vazada. Então, aqui a gente tem, na hora de conversar com as famílias, perguntar, primeiro deixar espaço para eles falarem do espanto. Não dá para conversar com as pessoas sem antes escoar um pouco da emoção que está completamente transbordada. Tem que deixar escoar. Então, essa conversa não pode ser uma conversa de 15 minutos, ela tem que ser uma conversa para a qual a gente tenha tempo para devotar para ela, porque a família vai precisar de um tempo para fazer esvaziamento e descompressão, que é o nome disso. Vamos falar o que podem falar, vamos aqui, nós estamos no espaço de segurança, a porta está fechada, podem falar tudo o que vocês sentiram, o que aconteceu com vocês quando vocês se deram conta de que esse vídeo tinha vazado. Então, vão falar da decepção com a filha, vão falar da raiva do garoto, vão falar das culpas de não ter conversado sobre sexo, né? Por que a gente sabia que já estava passando da hora de falar sobre sexo com as crianças, mas a gente não sabe como, a gente fica adiando esse negócio, até acontecer uma tragédia dessa, a gente não sabe o que fazer. Então, deixar a família primeiro esvaziar, né? Depois, construir junto com a família uma saída dialógica e não violenta para essa história, né? E aí partimos de uma premissa de que ninguém sabe lidar com essa situação.
Essa é uma situação nova do ponto de vista sócio-histórico, né? Nós não vivemos isso na nossa adolescência, então, na hora em que nós nos transformamos pais, a gente entra num lugar absoluto de não saber, e diante dessa condição de não saber para um adulto que tem a responsabilidade de guiar um adolescente na vida, isso vai ser uma experiência revolucionária e muito produtiva. Nós vamos construir uma saída para isso juntos. Então, assim, abrace a sua impotência e abrace a dor do seu filho. E isso vai gerar conexão emocional, vocês vão se aproximar. E isso vai gerar intimidade que muitas vezes não pôde ser construída ou que estava perdida por um momento de crise na relação entre pais e filhos. E aí, com essa conectividade, a gente vai poder conversar sobre isso em profundidade, de forma transparente. Então, é abraçar e chegar e falar, meu filho, eu não sei o que fazer com isso. Minha filha, eu não sei, vem aqui, vamos chorar junto. Uma das coisas que o patriarcado fez com a nossa vida foi roubar o direito da gente chorar junto. Isso é um direito inalienável da vida humana. E só para a gente pensar em como a gente não faz isso, quando a gente vai chorar, a gente pede desculpa, a gente avisa que vai chorar e fala assim, desculpa, eu vou chorar. Né? Então, essa é uma hora da gente resgatar esse direito. A família inteira está transtornada e o choro é um elemento de ligação, é um elo de ligação amorosa. Se a gente está chorando junto, é porque a gente se ama e a gente se importa com a dor um do outro. Então, a partir daí, a gente começa a conversar. Depois disso, a gente vai construir, com a comunidade escolar, com as outras famílias envolvidas na escola, de repente, uma roda de conversa. Uma roda de conversa em que a gente possa falar francamente o que a gente sentiu, do que a gente se arrependeu. Né? Mas, para essa roda, a gente tem que construir alguns combinados. Né? Porque essa não é uma roda para se transformar num coliseu. Né? Porque é muito fácil, em experiências de violência, a gente cindir o grupo envolvido na experiência entre os que vão violentar e os que vão ser vitimizados. Se reproduz ali no grupo, na conversa, a mesma experiência que aconteceu no vazamento dos nudes. Então, a gente tem que fazer um acordo. Olha, isso aqui é um grupo, a gente vai se reger por uma experiência de não violência. Então, vale chorar, vale, inclusive, sentir raiva, mas não vale humilhar, não vale submeter, não vale silenciar. A gente vai aprender juntos com essa história. A miséria humana está dentro de todos nós aqui. E a impotência está dentro de todos nós. Nós vamos, a partir desses tijolos que parecem ruína, mas podem ser construção, nós vamos fazer uma coisa nova entre nós. Nós vamos aproveitar desse descalabro que aconteceu na nossa vida para a gente construir outros parâmetros para a vida familiar, outros parâmetros para a educação de gênero, outros parâmetros para o discurso e a prática sobre sexualidade, outros parâmetros para a convivência entre pares. Então, agora vai ser a hora da gente aprender a fazer isso de uma forma muito nova e que assumir que nós todos somos aprendizes. E a escola está dentro desse lugar de aprendiz. Porque, por mais que vocês estejam se capacitando, esses episódios ainda colocam a escola num lugar em que é projetado para o educador o lugar de saber absoluto, que ele sabe o que fazer com isso. E esse não é um lugar que eu acho que ninguém deve ocupar nessa experiência, porque nós estamos aprendendo a construir uma convivência cidadã em relação a esta questão. Né? E acho que o tema da construção de uma sociedade em que a masculinidade não seja tóxica é o elo principal dessa conversa. Como nós construímos uma masculinidade saudável na sociedade brasileira. Nós precisamos voltar aos parâmetros pré-2018. De 2018 para cá, nós andamos umas casas para trás. Nós temos figuras de poder sustentando e normalizando a masculinidade tóxica, normalizando
a humilhação do outro. Então, na hora em que acontece um episódio desse, isso tem imanência com a cultura. Isso tem imanência com a sociedade que está sendo construída em 2019 no Brasil. E aí, nós, quando fazemos essas rodas de conversa, nós estamos construindo uma contracultura saudável, difícil, urgente e necessário. Para mim, a cena é igual à queimada na Amazônia. É a mesma coisa. Sabe? Tem que agir agora, porque temos muitas forças na cultura brasileira, na sociedade brasileira, querendo normalizar a violência de gênero. E esses momentos são momentos para a gente fazer o esforço contrário, ainda que em nível microscópico. E aí cada um de nós é uma formiguinha operária para fazer desses encontros uma lufada de esperança para nós mesmos. Porque eu tenho certeza que eu estou falando para o coração de todo mundo aqui e que está todo mundo preocupado com os caminhos da convivência social brasileira. Né? E isso aqui é só mais um exemplo de como a gente vai ter que trabalhar muito e ganhar muita energia. E, por último, meus amores, para todo mundo que trabalha com educação, autocuidado à enésima potência. Então, ter aqueles momentos em que você não vai falar de educação, não vai ler sobre educação, não vai ler sobre internet, em que, se você gosta, se a sua alma canta, fazendo geleia de framboesa, você não vai trocar nada na sua vida pelo momento de fazer geleia de framboesa. Se a sua alma canta cuidando de planta, você vai ter aquele momento, aquela hora é sagrada para você, porque aquilo é o seu detox mental para dar conta de viver no Brasil de 2019. É isso. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada. Bom, nós falamos um pouquinho sobre o papel dos pares, falamos um pouco sobre o papel das famílias e dos educadores, e agora eu convido a Kelly para falar um pouco sobre o ponto de vista legal. Como é que essa situação está prevista de acordo com a lei? Qual a responsabilidade jurídica nesse tipo de caso? Queria que a Kelly, então, desse um panorama sobre isso, sobre as consequências jurídicas aos envolvidos e o enquadramento previsto em lei, na divulgação de compartilhamento de imagem íntima sem consentimento. Obrigada, Tati. Obrigada, colegas de mesa. Que falas extraordinárias e tão produtivas para quem os assiste, né? Então, assim, no recorte de hoje, vou focar na questão da responsabilidade, né, com base no que a gente tem hoje no ordenamento jurídico, até para a gente entender que o que acontece se um caso de vazamento de nude chega ao Poder Judiciário e para a gente refletir se realmente esse seria o mecanismo mais adequado de solucionar conflitos relacionados ao vazamento de nudes. Tá? Estava apertando o lugar errado. Mas, antes de começar, eu gostaria de trazer aqui um dado da pesquisa TIC Kids Online, que foi publicada hoje, aqui na hora do almoço, né? A pesquisa completa está no site cetic.br, e ela traz esse recorte aqui, que tem tudo a ver com o tema de hoje, que diz que 8%, né, das crianças e adolescentes declaram que alguém já pediu a eles na internet uma foto ou vídeo que eles apareciam pelados. Diante do fato de que a gente tem 24 milhões de crianças e adolescentes conectados, nós estamos falando aí de quase 2 milhões. É um número muito grande. E aí eu trago para vocês também uma pesquisa recente, lançada pela Unicef, que diz que 35% dos adolescentes que responderam informam que já mandaram fotos ou vídeos íntimos a alguém. Desses que responderam, 70% já receberam nudes sem pedir e 80% já receberam pedidos de alguém para que eles enviassem nudes. Ou seja, o assunto está aí pipocando, né? Está acontecendo. E aí, para a gente entender um pouquinho esse aparato, né, de como isso chega ao Poder Judiciário e aprender com isso, eu vou trazer aqui para vocês uma história. Infelizmente, é uma história real, mas ela serve para nos ajudar um pouquinho na prevenção. E vem o capítulo 1. No capítulo 1 dessa história, a Isabela, uma menina de 16 anos, namorava o Gabriel, de 18 anos, e um dia resolveram ir para a casa do Gabriel.
Lá, eles chamaram também o Felipe, de 17 anos, e, no meio da conversa, fizeram uso de bebida alcoólica. E, após isso, tiraram fotos íntimas da Isabela. Esse foi o capítulo 1 dessa história. Aí veio o capítulo 2. O que será que acontece depois disso? Nós podemos ter aí diversos segmentos, mas vou contar o capítulo 2 dessa história. Na internet, Gabriel, que tirou as fotos pelo celular dele, compartilhou no grupo de WhatsApp dos amigos da escola. O Felipe postou as fotos íntimas de Isabela no seu blog. E, logo em seguida, alguém postou essas fotos íntimas da Isabela nas redes sociais e em outros grupos de WhatsApp. Isso é o que acontece com uma foto íntima, quando ela é divulgada. Ela está no aparelho de alguém, alguém se permite filmar ou fotografar, ou alguém filma sem consentimento, ou a própria pessoa se fotografa, se filma, e, de repente, está em muitos locais na internet uma foto íntima de uma pessoa. E aí vem o capítulo 3 dessa história, que é quando a gente percebe quais são os danos que acarretaram a vítima, fora, né, o aspecto psicológico que vocês bem abordaram, que eu não vou trazer aqui no meu recorte, até porque, né, minha formação é jurídica, então nem poderia falar isso com propriedade. Mas, assim, as consequências disso para a Isabela foi que ela passou a ser ofendida, passou a ser xingada, excluída, e não suportou os comentários, e teve que sair da escola e foi transferida para uma outra escola. Inclusive, neste caso, ela perdeu a bolsa de estudos que ela tinha numa escola particular. Fora isso, ela entrou em depressão, porque onde ela passava, os amigos que ela tinha, todo mundo comentava, aquilo virou insuportável para ela. Ela faz até hoje uso de medicamentos, entrou em depressão e começou a se automutilar, e a família hoje acompanha, porque morre de medo dela se suicidar. É isso. E aí, capítulo 4. Isso vai parar onde? Algumas vezes isso vai parar no Poder Judiciário. E sabe o que a gente vê no Poder Judiciário? O Gabriel, aquele que era namorado de Isabela, alega que a culpa é dela, porque ela consentiu. Felipe, que era o amigo que estava lá junto, alega que é um erro de todos. E a culpa é dela também, da Isabela, porque ela permitiu ser fotografada em cenas íntimas. Flávio, que é aquele que postou nas redes sociais, em grupos de WhatsApp, que até então não tinha sido identificado, ele acabou sendo identificado por uma perícia que foi realizada no aparelho celular dele, e ele confessou que ele realmente divulgou e compartilhou. E ainda no âmbito do Poder Judiciário, depois dessa questão de culpabilização, vem justamente qual que é o enquadramento jurídico de quem faz isso, de quem divulga uma imagem íntima não consentida. Neste caso, a gente está falando de uma menor de idade, e esse ato de compartilhar sem consentimento fotos íntimas de um menor de idade está previsto no artigo 241-A do ECA desde 2009. Felipe e Flávio, que são menores de idade, respondem por ato infracional previsto, né, conforme diz o ECA, pelo crime do 241-A do ECA, e mais os pais deles respondem pelo pedido de indenização pelos danos materiais e morais que a vítima sofreu. Já Gabriel, que é maior de idade, ele responde pelo crime efetivo. Então, ele já vai ser julgado pelo próprio artigo 241-A do ECA. E aí, aqui, abrindo um parênteses para vocês, como a Juliana bem apontou, né, a gente teve, em 2018, a inclusão no Código Penal de 2 crimes que diz que você fotografar ou filmar alguém sem consentimento em cenas íntimas é crime. E você divulgar isso sem consentimento é um segundo crime. Então, quando isso acontece com um adulto, há previsão no Código Penal. E aí vem o seguinte, o que o Judiciário responde sobre isso? Qual foi a decisão ali do juiz? E eu trouxe, obviamente, um trecho aqui para vocês, né? 2 trechos. O juiz diz, a questão essencial é a divulgação indevida de imagens íntimas da autora na rede mundial de computadores sem a sua anuência.
Inexistência de culpa concorrente da autora pelo tão só fato de ter concordado com a captação das imagens, o que não implica em autorização para sua propagação via internet. É o que a Juliana falou, não temos como culpar a vítima, né? Seria um absurdo se, numa situação dessa, a gente ainda culpabilizasse a vítima. Evidente que quem se permite fotografar em momento íntimo o faz com a única intenção de deleite pessoal, o que não significa, de forma alguma, permissão para que o material seja divulgado. E aí vem a parte 2 aqui, dessa decisão. A revelação de fatos da vida da pessoa, consubstanciada na divulgação pela internet de fotografias íntimas, são capazes de causar à vítima transtornos imensuráveis e injustificáveis, a merecer reprimenda adequada. Interesses jurídicos lesados, direito à intimidade, à privacidade, ofensa à honra, à imagem das pessoas, direitos da personalidade de cunho constitucional. E, neste caso, os menores foram considerados infratores. E o maior de idade, o Gabriel, foi considerado culpado. Isso resolve o problema? Isso restabelece a relação entre eles? Isso faz com que Flávio, Gabriel e Felipe tenham aprendido a lição, tenham resolvido essa questão? Resolveu o caso da Isabela? Não, não resolveu. Por isso que o que os meus colegas de mesa falaram antes é tão importante. É importante a gente trabalhar na prevenção, porque a prevenção vai evitar esses casos, porque esses casos que chegam a essa situação não têm final feliz. Mas aí vem o seguinte, né? O que, então, a gente pode fazer para ter finais felizes, né? Para mudar essa situação, porque isso realmente assim, é chocante. E, para eu responder como ter outros finais felizes, eu preciso elencar aqui quem teria o papel. E aí temos que todos se enquadrar nisso, porque o papel é de todos. Não adianta a gente empurrar isso para as escolas, como se esse fosse só um papel das escolas, porque não é. Todos na sociedade têm um papel fundamental nisso. Sejam as empresas, o governo, o Ministério Público, o Judiciário, que, quando chega, tem que, obviamente, né, aplicar adequadamente a lei, a sociedade civil, né, como a SaferNet, o NIGBR, o terceiro setor, diversas ONGs, né, distribuem materiais, dão cursos, fazem ali um trabalho de prevenção, né, tentando diminuir aí esses casos. E, obviamente, as escolas e as famílias também têm um papel fundamental nisso e podem mudar esse cenário. Se todos agirem, nós podemos mudar esses cenários. E aí eu trouxe um recorte aqui das escolas e das famílias. Nas escolas, a gente tem que pensar na capacitação de educadores, porque ninguém nasceu sabendo. E não adianta a gente achar que, do dia para a noite, os profissionais da área da educação vão saber disso sem ser capacitados. E aí a importância até do primeiro painel aqui, falando sobre iniciar essa formação na graduação. A gente precisa disso, a gente precisa formar profissionais que saibam lidar com esses assuntos, que saibam trabalhar com a prevenção. E também indicar canais de apoio, como a Juliana falou, né? Aconteceu, o que se faz num caso assim, né? Como o Alexandre falou, como que a gente faz para acolher essas famílias? Porque ali é uma perda muito grande, né, para todos, para os envolvidos e para as famílias. E abordarem atividades do dia a dia, que é inserir no dia a dia o uso crítico, seguro, saudável e responsável da internet, que, inclusive, aborda essas questões de forma preventiva. E aqui uma pauta que eu acredito muito, e eu acho que tem uma finalidade ali muito enriquecedora, que é promover a mediação de conflitos dentro do ambiente escolar. Você capacitar educadores para efetivamente resolver os conflitos existentes. E aí eu digo resolver, não é dizer que um é culpado, outro é inocente. É restabelecer aquela relação que as pessoas envolvidas têm. E, inclusive, formar os próprios alunos para isso. E aí vem o papel das famílias, né? As famílias
têm um papel fundamental e elas podem e devem realizar a mediação, o acompanhamento em relação ao uso da tecnologia por crianças e adolescentes, porque, sim, eles nasceram na era digital, mas eles não nasceram sabendo, eles não têm discernimento e maturidade como nós adultos temos. Então, eles precisam ser acompanhados, eles precisam ser instruídos. Estimular o uso seguro, crítico, saudável e responsável da internet, como se faz com a alimentação. Se o filho come um pacote de bala, você vai lá e intervém. Se o filho fica o dia inteiro na internet, sabe lá Deus fazendo o quê? O que é que as famílias estão fazendo sobre isso? Precisamos, se o filho ou a filha vai sair na rua, a gente alerta, cuidado, não fale com estranhos, né? Se alguém te oferecer alguma coisa, não aceite. E o que a gente está falando sobre, dialogando no dia a dia sobre o uso seguro e saudável da internet, sobre as questões de responsabilidade. E exercitar o diálogo é fundamental. Não tem como, esse é um mecanismo fundamental. Inclusive, falando sobre sexting, que é a troca de nudes, né? Porque tem esse tabu, né? Eu não falo com meu filho, eu finjo que não está acontecendo e meu filho finge que não está fazendo, né? É um fingimento que só traz prejuízos. E aí eu trago aqui alguns apontamentos sobre esse caso que eu falei para que, né, vocês possam trabalhar com as crianças e adolescentes, né, especialmente adolescentes. Por quê? Porque eles precisam saber que quem envia nudes perde o controle sobre aquela imagem. Deixar fotografar-se não significa ter autorizado. Receber uma imagem íntima de alguém no celular ou computador não pode sair por aí compartilhando. E quem permite fotografar-se, obviamente, não é culpado, né? Compartilhou sem autorização, há responsabilidades sobre isso. E essas responsabilidades são, inclusive, jurídicas, que podem ali causar aí um mal muito grande, inclusive para quem compartilhou, em decorrência das consequências jurídicas em relação a isso, e para a vítima, né, são os desastres psicológicos que se tem. Então, é isso. Eu termino minha fala por aqui. Esse caso que eu citei aqui é só um dentre tantos que chegam ao Poder Judiciário, mas é um caso que, inclusive, vocês podem trabalhar com adolescentes, vocês, pais, podem conversar com seus filhos e filhas, profissionais da área da educação podem trabalhar esse caso com os seus jovens. E quem quiser, né, ter acesso aos nossos materiais, eles estão disponíveis no site internetsegura.br. E nós também recebemos pedidos de escola para a gente enviar os materiais físicos, né, impressos, para que vocês trabalhem diversos temas ligados ao uso consciente e responsável da internet dentro das suas escolas. É isso, muito obrigada. Obrigada, Kelly. Pelos meus cálculos, temos alguns minutinhos para uma pergunta. Temos perguntas? A Lara encaminhou uma pergunta para o Alexandre. E ela deseja saber o seguinte: levando em conta que o público masculino é o maior disseminador de nudes e, além disso, tem como base o universo virtual que evidencia cada vez mais a objetificação da mulher, como os pais podem trabalhar com os filhos para o uso crítico das tecnologias digitais? Bom, eu vou começar deixando uma torta de climão. Para começar, o pai tem que parar de receber e distribuir pornografia no grupo da família do WhatsApp. Porque os filhos sabem que os pais fazem isso e aprendem também por imitação. Essa é a primeira coisa. Então, nós precisamos olhar para a nossa masculinidade, como nós estamos construindo as relações de gênero na nossa vida. Porque os filhos testemunham as nossas ações no mundo muito mais do que as palavras. Né? As palavras são vãs diante das nossas ações. A forma como a gente comenta relações de gênero através das notícias de jornal, através da cena do filme ou da novela, tudo isso constrói uma percepção da criança e do adolescente sobre o que nós pensamos sobre isso. Então isso exige
um processo realmente de revisão e de educação, primeiramente dos adultos, dos homens. Isso tem a ver com o casamento, com as relações de gênero dentro do casamento, com as violências de gênero dentro do casamento, com a diferenciação da educação entre meninos e meninas, sobretudo em relação à sexualidade, porque a gente ainda vive numa sociedade que diferencia o nível da liberdade com o corpo do menino que vira homem e da menina que vira mulher, né? E a gente não conversa sobre isso. A gente dá por sentado essa ideia de que nós estamos criando um menino para ter liberdade e uma menina para se conter, né? E esses meninos estão sendo socializados numa outra geração em que as questões do feminismo estão aparecendo para eles, estão libertando almas e corpos dessas meninas, e elas merecem ter a liberdade de viver nesse mundo sem que elas se sintam acossadas pelo olhar de homens patriarcais, seja de 14, ou de 40, ou de 50 anos. Né? Então, o processo de educação desse menino passa, em primeiro lugar, por um processo de revisão profunda desse pai. Se ele não se revisar, isso vai virar aquela coisa, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E vai dar ruim sempre. Infelizmente, nosso tempo encerrou. Eu queria agradecer muitíssimo a Kelly, a Juliana e ao Alexandre pelas contribuições e também a quem nos acompanhou hoje. Muito obrigada.